Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva. Hoje o nosso tema tecnologia que transporta. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje no GuiaCast Iltenir Júnior, que é fundador e CEO da Cargo. O Iltenir, ele tem 40 anos, é empresário do setor de logística e transportes. Ele empreende na startup de logística Cargo, sendo seu CEO e fundador, diretor executivo também da Pronto Cargo, empresa que é especializada em transporte multimodais, fundada em 2011. Acumula mais de 20 anos de experiência no setor, tendo atuado como executivo de vendas, operações e planejamento em renomadas empresas nos modais rodoviário e aéreo, de cargas e operador logístico. É graduado em Tecnologia em Gestão Logística e MBA em Gestão Comercial pela FGV. Sem mais, vamos trazer aqui para o palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Iltenir Júnior. Iltenir, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Obrigado, Rodilson, pelo convite. Será um prazer aí falar um pouquinho sobre o que nós temos feito, o que a gente pretende fazer ainda no ambiente de tecnologia e logística. Pessoal, nosso bate-papo hoje com Iltenir, amigo de longa data, aquele que também vem acompanhando o GuiaCast aí desde o início aí dessa jornada, que a gente vem trazendo conteúdo escrito, trazendo conteúdo de áudio, que é o podcast, e agora trazendo conteúdo via vídeo. Então são maneiras interessantes que a gente está trazendo conteúdo importante para vocês que acompanham e que amam a nossa logística, a nossa cadeia de suprimentos. Iltenir, antes da gente entrar no nosso tema principal, eu gostaria que os nossos ouvintes pudessem conhecer um pouquinho mais sobre você, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre o Iltenir. A gente sabe que você tem atuado em transportes desde 1999, está aí mais de 20 anos, gerenciou e dirigiu renomadas empresas de modais aéreo, rodoviário e também operador logístico. Gostaria que você pudesse falar exatamente um pouquinho para a gente sobre o início da sua carreira profissional. Como é que você foi parar na logística? Bom, vamos lá. Eu gosto muito de falar dessa parte porque entra aí o primeiro assunto, que é a tecnologia, né? Eu, aos 11 anos, eu tive meu primeiro contato com a informática. Na época era pouco procurado, né, esse ramo, por conta do boom das escolas de datilografia. Eu me especializei nos sistemas da época, que nem existia ainda o Windows, né? Não havia nem chegado. E no final do curso, meu pai me deu um computador que ele adquiriu através de um consórcio. Não se vendia ainda esse tipo de equipamento. Então tinha um vizinho que viajava para o exterior, trazia as placas, os periféricos e montavam, né? Foi a partir daí que ele me deu esse primeiro presente. Não me deu bicicleta, não me deu skate, para não me quebrar todo, mas ele me abriu as portas aí para a tecnologia, me dando um computador muito jovem ainda, né? E é óbvio que assim, quando chegou essa versão, já não tinha mais os cursos que eu havia feito. Já tinha aí a primeira versão do Windows, já tinha a primeira versão do pacote Office, ou seja, tudo aquilo que eu pratiquei no curso eu não tive como usar no meu computador. E aí foi quando eu comecei a fuçar bastante os programas, eu não tinha hábito de ficar fazendo joguinho, então eu gostava muito de acessar, de aprender a acessar o Excel, o Word na época, e aí por conta disso eu fui me familiarizando, os vizinhos foram adquirindo computadores, eu comecei a arrumar computadores de vizinhos, na escola eu comecei a fazer atividades para os colegas, para ganhar um trocado, fazer a capa de trabalho para os colegas na escola, até que aos 14 anos, como eu já tinha bastante prática, eu assinei meu primeiro registro na carteira trabalhando numa clínica de pediatria, fazendo a digitação das consultas, né, dos pacientes. Então eu passava o dia digitando aquelas consultas da ficha para mandar no final do mês para o convênio lá para eles fazerem a remuneração para a clínica. Então foi aí que eu fui pegando essa prática, e aí foi passando ao longo do período, experiência como office boy, como auxiliar de escritório, prestando suporte nessa parte de sistema, e aí em 99, já com 18 anos completos, eu entrei na primeira transportadora de cargas, que se chamava 5 Estrelas. Eu entrei lá, inclusive, como auxiliar de expedição, porque eu tinha essa prática para digitação, e foi uma grande escola. Eu passei por várias áreas dentro da empresa, estagiei bastante nas áreas de operação, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar na montagem do segmento de carga aérea, no projeto de carga aérea da empresa. E aí a gente juntou todos os processos operacionais do rodoviário, desde carregamento, coleta, distribuição, e adaptamos isso para a operação aérea,
onde a gente mudava, né, somente a questão de transferência, que vai ser um caminhoneiro ou um caminhão com um manifesto, era uma companhia aérea com seu avião indo para uma determinada base de destino. No aéreo, diferente do rodoviário, que você tem toda aquela estrutura comercial, operacional, administrativa, no aéreo até então, como era uma carga mais nervosa, a gente acabava tendo mais contato com o cliente. Então o cliente não queria ligar para o executivo de contas para falar sobre uma demanda emergencial, ele já queria falar na operação. Então a gente foi criando esse traquejo comercial e por conta disso, um dos diretores, né, o diretor comercial da empresa, me deu a oportunidade para atuar na área comercial da empresa. Eu entrei em 99 e saí de lá em 2006, passei por várias áreas e saí com o segundo maior cargo da empresa, da maior filial das 5 estrelas na época, atuava como gestor comercial, e aí a partir daí eu fui passando por renomadas empresas, experiência com transporte rodoviário, com transporte de carga aérea, empresas mais robustas, operador logístico, desenvolvendo projetos aí de armazenagem, gestão de estoque, até que na sequência eu decidi montar o meu primeiro projeto, que foi a Pronto Cargo, que você citou aí, que agora no mês que vem completam 10 anos, foi uma experiência que eu criei, assim, levando um conceito de personalização de atendimento, numa demanda mais spot, um atendimento mais diferenciado. Foi a partir daí que foi o meu primeiro pontapé no meu projeto próprio, né? Excelente, eu acho que você acabou entregando a idade quando você falou de datilografia, digitação. Eu sou dessa mesma época, eu fiz curso de datilografia, eu trabalhei como digitador. Muita gente aí que talvez dessa geração deve estar assistindo, não sabe do que a gente está falando, mas era extremamente importante o diferencial no mercado, você saber digitar e você saber operar uma máquina na nossa época. Então... Era o meu sonho na época na empresa era trabalhar no CPD. Hoje ninguém fala isso, mas eu entrei na transportadora e eu queria trabalhar no CPD, porque eu gostava desse ambiente. Só que aí, time já completo, ainda não gostavam que era meio fução, a impressora quebrava, eu pegava e instalava outra, eu não deixava a operação parar, e aí o pessoal achava eu meio fução, assim, muito independente, nunca me deram oportunidade por lá. Eu fui caminhando pelas beiradas, acabei seguindo para a área comercial, área operacional, enfim, não consegui realizar esse sonho de trabalhar diretamente nesse ambiente. Hoje a gente brinca um pouquinho nisso, eu sou entusiasta da tecnologia, mas não sou o gênio da lâmpada, eu saio esfregando a lâmpada aqui, meu parceiro na área de tecnologia que vai me realizando os meus desejos aí. Você não trabalhou no CPD, mas você é um empreendedor nato, né, levando em consideração que a gente falou um pouquinho. Você fundou a Pronto Cargo, Conecta Cargo e também a Cargo, que será o foco do nosso bate-papo de hoje. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre essas empresas, né? Qual que é a diferença de cada uma delas, considerando Pronto Cargo, Conecta Cargo e também Cargo. Eu vou começar pela Pronto, que foi um projeto onde eu montei com uma estrutura bem enxuta, já conhecendo um pouquinho do mercado, alguns clientes me deram um voto de confiança pela forma que eu trabalhava no atendimento, corri atrás na questão de operação quando executivo da última empresa que eu atuei. E aí, por conta disso, ele me abriu essas portas para eu começando em doses homeopáticas, num relacionamento que eu sempre tive com companhia aérea de longa data. Quando lançou uma companhia mais nova, o executivo que já era mais cascudo saía de uma e ia para outra, então a gente ia ampliando esse relacionamento. Então, por conta de toda essa confiança que eu tinha de parceiros, fornecedores e de clientes, é que eu decidi montar a Pronto. A Pronto foi um projeto que era para atender com soluções personalizadas, não era para concorrer no mercado habitual de envios recorrentes, mas aos poucos a gente foi conquistando esse espaço dentro dos próprios clientes que já operavam de maneira spot, e foi a partir daí que eu fui crescendo em alguns segmentos, mas eu ainda não tinha o conhecimento do varejo, né, do comércio eletrônico. Aí foi em 2014 que eu tive essa penetração por intermédio de um escritório de representação comercial de 2 amigos, né? Eles captaram o Walmart para operar comigo dentro da Pronto Cargo, fazendo operações de logística reversa, troca simultânea, envios emergenciais. Todos eles eram oriundos de reclamações aí de Reclame Aqui, consumidor.gov, redes sociais, Procon, enfim. Então foi ali que eu identifiquei de fato aquela dificuldade do setor. Nesse meio tempo, esses meus 2 amigos, eles tinham uma penetração muito grande no segmento, eles já representavam grandes empresas de transporte, e eles compartilharam comigo do anseio de ter um próprio negócio e me convidaram para a gente poder montar esse negócio. Eu já tinha experiência do trabalho deles, eu já estava operando um cliente captado por eles, foi da onde a gente decidiu montar a Conecta no mesmo formato. Então foi um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Foi um spin-off, desde estrutura, desde política, sistema, em modo geral. Só que aí, no decorrer do período, eu não respondia pela pasta comercial, a gente tinha essa expectativa de alguns negócios para entrar dentro da empresa, e esses negócios, infelizmente, não entraram na velocidade que eu tinha como expectativa, e aí começou a ter alguns conflitos, porque começou a entrar clientes que eram de segmentos que a Pronto trabalhava. Então, nós criamos a Conecta para atender o e-commerce e começou a pintar esse tipo de demanda. Aí foi onde eu compartilhei com eles do meu interesse em dissolvermos a sociedade. Aconteceu isso tudo numa boa.
pelo anseio deles de ter o próprio negócio, eles continuaram tocando a empresa. Hoje eles atendem aí escopos específicos de operação, estão prosperando bem, tenho uma puta amizade com eles aí. Na correria, por conta de pandemia, a gente não se encontra muito, mas é legal, porque nem toda sociedade, é igual casamento, nem todo aquele casamento ou sociedade que não dá certo, continua algum relacionamento. Pelo contrário, a gente teve uma experiência bacana, ficou respeito, acima de tudo a gente tem aquela amizade de às vezes trocar figurinhas aí. Então a Conecta, ela nasceu dessa forma, hoje eu já não tenho mais participação no negócio, e a Cargo veio nesse intervalo por conta dessa carência que eu identifiquei. Poxa, a gente está corrigindo tanto problema operacional, ora do próprio cliente, ora do próprio transportador oficial que estava fazendo a demanda, ou avaria, ou extravio, e a falta de rastreio, né, a falta de informação. E aí, poxa, acompanhando aí os coqueluches do momento, na época que tinha Rápido, que era de moto, 99 táxis, um grande amigo que apresentou aí o Truckpad na época, que era a grande ideia dele. Poxa, eu fui olhando todo esse processo de uberização, poxa, por que não adotar isso dentro do negócio? Só que a Pronto, como é um operador que atende através de parceiros em todo o Brasil, os parceiros não operam com exclusividade. Então, por conta disso, eu não tinha como colocar uma plataforma, um aplicativo para ele atender único exclusivamente a minha empresa. Eu não tinha toda essa demanda. Então, decidi, não posso abandonar um projeto que está prosperando, que está se consolidando, então vamos criar um negócio meio que do zero. De que forma? Ele vai ser um spin-off, ele vai nascer daqui de dentro, a gente vai otimizar recursos aqui de dentro, eu já tenho demanda para gerar, eu tenho demanda de entregadores para testar, foi daí que nasceu a Cargo. Cargo com quê? Antes de falar da carga, eu queria entender o seguinte, a gente sabe que muitas empresas que iniciam aí suas atividades, existem muitos exemplos que há empresas que não duram muito tempo, que não se consolida. E no caso da Pronto, o que é que você atribui, né, uma empresa que está próximo dos 10 anos, o que é que você atribui esse sucesso, né, da empresa, essa consolidação tão necessária no decorrer desse tempo, né, frente a esse empreendedor nato que você é, que conseguiu o sucesso com uma empresa que é a Pronto e está agora se empenhando também para ter o sucesso necessário dentro da Cargo? A Pronto, ela teve seus altos e baixos, até por conta de alguns segmentos distintos de operação. Então, foi as primeiras experiências que eu tive, porque uma coisa é você cuidar de uma pasta administrativa, ou comercial, ou operacional numa empresa como executivo, outra coisa é você tocar isso de um modo geral. Eu nunca fui um cara expert na área financeira, eu sempre tive todo o cuidado de fechar um faturamento, de negociar boas contas no meu período de gestão, nas empresas por onde passei, mas eu não tinha essa característica. Então, a gente passa por alguns aprendizados nesse período. O meu maior receio era ter uma empresa muito inchada, até porque eu brinco, eu trabalhei igual um cavalo nas empresas que eu passei. Eu, às vezes olha um outro e fala, pô, te deixei rico, hein, meu? Eu trabalhei pra cacete lá, virei noite lá, trouxe cliente pra você. E eu tive um pouco desse trauma na época. Poxa, eu tô montando um negócio, ele tá começando a crescer, tá começando a ter demanda. Eu acabei retraindo um pouco isso, até por conta de um projeto pessoal meu. Eu queria muito poder curtir o meu filho. Eu conhecia tantas pessoas que, meu, quando você perguntar pra ele, qual o tamanho do teu filho? Pô, meu filho é desse tamanho, né? Porque toda vez que eu chego em casa ele tá dormindo, né? Então eu tinha toda essa preocupação. Então eu tirei o pé um pouco do acelerador para poder curtir todos esses momentos com ele, e aí aos poucos a gente foi retomando novamente. Então é uma empresa que correu poucos riscos. Tivemos aí alguns percalços de empresa de clientes que entrou em recuperação judicial, que impactou demais no nosso caixa. O ano passado foi bem difícil porque mais da metade, né, uns 70% da demanda era carga aérea, né, o modal aéreo, e aí se tornou escasso. As companhias aéreas pararam de operar, a gente teve que usar um pouco da criatividade e, consequentemente, a gente perdeu um pouco dessa demanda. Mas a empresa está aí, está tocando, já tive CNPJ com 2, 3 folhas de protesto por conta de problema de inadimplência, por desencaixe, aos pouquinhos a gente foi se acertando. Mas graças a Deus a gente está aí tocando, todos os clientes que operam conosco, graças a Deus, com enorme satisfação, é um orgulho muito grande para mim. Eu posso falar para você que nesses 10 anos eu tive um único cliente que, infelizmente, a gente começou da maneira errada e eu não pude dar continuidade nele e nós perdemos a operação dele por questão de detalhe, né? A empresa começou a crescer, eu comecei a abrir um pouco, dando um pouco de autonomia, e eu não cuidei com carinho como eu cuidei de todos os outros. Foi a única experiência de cliente insatisfeito. Revertemos a situação, mas eu não trouxe a demanda de volta para o negócio. Mas a empresa, graças a Deus, tem um status no mercado, tem um bom reconhecimento dos clientes que operam, e a gente agora está esperando aí que com essa retomada, a companhia aérea nova entrando aí no mercado, a gente espera que essa malha amplie, que tenha maior competitividade, as tarifas voltem a reduzir, que a gente possa buscar novamente esses clientes, né?
né? Pessoal, para você que quiser conhecer um pouco mais aí da Pronte também, é só acessar o site prontecargo.com.br. E Teninho, entrando no nosso papo de hoje, que é falar sobre a Cargo, empresa que é referência em alta performance, capilaridade e confiança, e como falamos no início, né, tecnologia que transporta. Gostaria que você pudesse falar pra gente, né, sobre os produtos e serviços que a empresa oferece, o que faz parte do portfólio, né, que vocês estão oferecendo com a Cargo, que nesse caso, Cargo com quê? Então, na verdade, a Cargo, ela já, como eu disse, ela nasceu de um spin-off, ela veio de um conceito já de atendimento personalizado, só que para ter maior, né, escalabilidade, nós precisávamos de fato fazer o quê? Ter tecnologia embutida nisso. E nada de tão grandioso, mas pegando todo esse fluxo logístico, desde uma captação de um entregador, porque só quem contrata um entregador que lida com um carreteiro sabe de fato da dificuldade que é você trazer um cara que atenda o teu perfil, que seja confiável, que faça a operação para você num preço de nível que você consiga aplicar suas margens e tocar o seu negócio, né? Então, por conta de tudo isso, é que a gente decidiu, precisa ter tecnologia desde o momento que nós abrimos as portas para o entregador. E todo esse fluxo de gestão, de rastreio. Eu brinco que hoje todo mundo fala de startup, só que a Cargo, quando nasceu lá atrás, a primeira estrutura dela foi numa sala comercial, fazendo gestão, atendendo carga aérea para todo o Brasil sem nenhum avião, atendendo todo o Brasil aí, capitais e principais cidades polos sem filiais, tudo com contrato de parceiros, e fazendo coleta e distribuição com frota autônoma. A diferença é que a gente colocou tudo isso, né, esse processo todo de gestão e tecnologia para atender. Ela nasceu aí, o ponto de partida foi o Last Mile, né, foi atender aquele porta a porta. O ponto A, ponto B, similar ao Uber, e conforme a gente foi acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, a gente foi entendendo que agora a gente precisa entrar no nicho de distribuição fracionada, mas não distribuição fracionada similar ao que o mercado todo pratica. Na verdade, oferecendo aí composição de atendimento, rastreamento, uma gestão de ocorrência muito mais veloz, né, em tempo real, oferecendo informação e documentação comprobatória de entrega, de ocorrência, de insucessos de entrega, de uma forma mais dinâmica. Então a gente pegou todo esse processo e colocou dentro da Cargo e a gente tem enxergado ainda a necessidade de incrementos. Com base na tecnologia que nós aplicamos, a gente pode atender hoje uma grande demanda de entrega saindo diretamente do cliente. De que forma? Através da demanda dele que nós importamos dentro da plataforma, ou via aplicação, né, via API do cliente, ou via troca de arquivo eletrônico, ou até mesmo uma planilha para empresas que não têm toda essa estrutura, principalmente a indústria, que embora grande, ela ainda não tem todo esse processo digitalizado, assim como o varejo tem hoje, as grandes plataformas de e-commerce. Então, a gente faz essa importação de toda essa demanda e o sistema brinca. De que forma? Volume, altura, peso, todas as dimensões, o valor da mercadoria, locais de entrega, ele faz todo esse mix e os algoritmos é quem define qual é o carro mais adequado para atender aquela operação. Quando você fala de uma apanha e uma entrega, isso é mais fácil. Quando você fala do processo de otimização, aí foi muito mais um esforço tecnológico na questão de algoritmos, que vai pegar a composição de volumes para fazer aproveitamento de carro. O carro está passando na Marginal Tietê aqui, e tem nos dois lados da ponte ele tem entrega, mas ele não para daqui, fez uma entrega, ele vai para o outro lado, atravessa e faz entrega no mesmo bairro. Ele vai atendendo, depois ele volta pelo outro lado. Então ele passa às vezes no mesmo bairro 2 vezes na parte da manhã e na parte da tarde. Por quê? Porque a ideia é ter o menor percurso e o menor tempo de atendimento. A gente colocou tudo isso nesse mix para atender um nicho tanto de entregas no mesmo dia, que é o Same Day Delivery partindo do cliente, como o Next Day, fazendo a operação no dia seguinte, saindo de dentro da nossa operação. E agora a gente está fazendo o quê? Um trabalho de expansão em doses homeopáticas. Eu brinco que eu não sou startupeiro, eu já ouvi essa frase de um grande amigo, mas a gente fala isso porque tem startups que foram criadas com uma ideia genial, meia dúzia de slides e sem sequer nada físico. E aí foi lá e o pessoal conseguiu captar, o fundador conseguiu captar grandes recursos. No meu negócio, quando eu abri a primeira empresa, eu fui lá no banco, preciso de uma conta garantida aí para garantir pelo menos 2 meses de salário. E aí eu vou trabalhar esses clientes aí e fazer operação. Foi assim que nasceu o meu negócio. Então eu não tinha essa característica, como é que eu vou levantar dinheiro agora? Dinheiro a gente levantava em banco e vai levantar em negócios, né? Em expansão por demanda. E aí foi por conta disso que todo o recurso que nós tivemos foi feito dentro até por intermédio da minha outra empresa que gerava resultado. A gente começou a injetar isso dentro da operação, dentro da estrutura de tecnologia. Dando continuidade, Tenir, tecnologia que transporta o tema de hoje. A gente sabe que a Cargo nasceu em 2016 focado no atendimento de última milha, como você falou, last mile.
Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente exatamente sobre isso, né? Uma vez você identificou uma dor em 2016 de logística last mile, né? Porém, principalmente com relação à pandemia, surgiram novas necessidades. A logística last mile ainda é uma dor? Como é que tem sido aí para vocês em relação a suprir essa necessidade identificada anteriormente e prestando esse serviço até hoje aí em 2016, 5 anos depois da criação da empresa? Você vê hoje a corrida do ouro para encantar o cliente, né, o consumidor final. A gente já vem com esse discurso. A Cargo, na verdade, ela foi idealizada em 2016 e, de fato, ela teve, né, o seu pontapé inicial em 2018, depois já de maturação dentro do nosso outro negócio. Até por conta disso é que a gente foi entendendo o anseio do mercado para ter inovação na questão de entrega. Você fala isso do last mile, mas até mesmo uma coleta sem status, sem rastreio, isso já complicava, comprometia uma determinada operação. Então, até por conta disso, das dores que eu tive, inclusive no passado, por conta da falta de veículos disponíveis no mercado, a gente se viu dessa necessidade de ter uma plataforma que agrupasse todo esse volume de entregadores. E aí você vai tendo aprendizados, né? A gente fez aquele primeiro trabalho para captação de entregador e veio gente do Brasil inteiro. O meu primeiro atendimento é assim, em São Paulo. De repente tinha gente cadastrando numa plataforma, indo ficha para gerenciadora de risco lá no fim do mundo, lá na beirada da divisa do estado ou em outras regiões, e a gente não estava utilizando. E eu ampliei aquele baita custo na época, depois a gente viu que, poxa, vamos com calma, vamos começar a cercar um pouco essa captação. E a gente começou a atender em doses homeopáticas aquilo que a gente enxergava dentro do cliente que necessitava, que era essa questão da entrega mais assertiva, com status em tempo real para que você possa acompanhar, com uma comprovação de entrega. Até porque a Cargo ela não nasceu para atender puramente o varejo. O varejo foi quem transformou, que digitalizou todas essas empresas de transporte. Essa corrida do ouro que a gente tem falado, os grandes players do mercado, né, do e-commerce, têm investido assim, grandemente na logística, com avião, com caminhão, bicicleta, enfim. Mas a gente tem observado o aquecimento da indústria para esse atendimento direto. E a Cargo, você vê que no vídeo ele ressalta o fato da gente ter uma frota regulamentada para transporte. Por quê? Porque a minha vida foi operando segmentos de alto valor agregado, nichos específicos que tinha a necessidade de um controle maior de operação. Não dava simplesmente para colocar num carro com banco rebatido e fazer uma entrega de vacina, fazer uma entrega de uma peça automotiva numa indústria. Você não pode nem entrar. Então a gente pensou nesse nicho específico e vamos atender com essa estrutura. Então, por conta de toda essa demanda, a gente identificou que não só o varejo, como a indústria estava se digitalizando. A gente decidiu, é nesse caminho que a gente vai percorrer. Precisamos atender esse mix de operação. E aí a gente colocou, de fato, tecnologia para trazer todos esses entregadores de uma forma mais rápida, nos dando potencial de escalabilidade e maior capilaridade de atendimento. Você falou exatamente, a gente vai atender com essa estrutura. Qual que é a estrutura da empresa, né? Quais são os modais, principalmente, do que vocês fazem as entregas atualmente associadas ao Last Mile? Para você entender, ela nasceu do Last Mile porque o objetivo era atender volumes em menor capacidade. Eu queria ter uma maior abrangência de atendimento, uma maior agilidade, sem perder a mão do gerenciamento de risco, principalmente da cobertura securitária. Então existem regras de gerenciamento de risco que você pode botar até X mil de valor de mercadoria dentro de um utilitário tipo Fiorino, que se ele sofrer um sinistro, você tem essa cobertura. Basta uma liberação do motorista, né, e proprietário do carro. Para determinados produtos, quando você ultrapassa esse limite, você precisa ter um gerenciamento de risco, você precisa ter monitoramento, você precisa ter rastreador de contingência, aquela famosa isca que você coloca na carga. Então, por conta de tudo isso, não dava para atender um nicho muito grande. Então, a gente entendeu que os veículos que vão atender no máximo até R$100 mil, e a gente não vai ultrapassar isso, para que eu possa ter um volume grande sem perder a velocidade no atendimento. Não está liberado, está cadastrado, está ok com a gerenciador de risco, toca o pau, pode atender a operação, está cobertado a mercadoria. Quando a gente foi entendendo que outras demandas se interessaram para o nosso negócio, a gente precisou tornar mais robusto a questão do gerenciamento de risco. A gente aumentou os nossos limites, a gente enxergou que, além da operação porta a porta, do fracionadinho, dos pequenos veículos, a gente precisava atender maior capacidade. Aí não teve jeito, a gente teve que implementar isso, atendendo com veículos de maior capacidade. Hoje nós temos operações aí com todos os tipos de veículos, então desde Fiorinos, né, de utilitários até caminhões, truque, carreta, fazendo a operação. Temos operações que são de milk run, que nós fazemos coletas diversas e entregamos no cliente. Temos operações que nós coletamos
consolidamos coletas de fornecedores, consolidamos e transferimos unitizada para a entrega direta do cliente, uma operação de inauguração de loja. Então a gente começou a atender esse nicho também de carga-lotação. Excelente, exatamente isso que eu queria saber, né? Uma vez que vocês atendem fracionado e agora também lotação, eu gostaria que você pudesse falar qual é que é o range de atendimento, principalmente que eu sei que você está trabalhando bastante, viajando bastante para poder aumentar, inclusive, esse atendimento que a Cargo oferece. Eu gostaria que você pudesse falar exatamente um pouquinho para que a gente possa entender o range de atuação que a empresa está oferecendo atualmente. A Cargo nasceu atendendo esse last mile na capital. Na sequência, ela partiu para a Grande São Paulo para atendimento. E o que dificultou na questão de expansão, a penetração comercial, o aceite do mercado, isso foi um ponto positivo. Mas a falta de capilaridade foi o que impactou um pouco. E aquilo que eu estou a dizer, eu não fui atrás de investimento fora para ter aquele conforto de trabalhar na montagem da estrutura, para depois a gente abrir as portas para o negócio entrar. Então a gente foi trazendo negócios em dose homeopática, teve negócios que o cliente tinha esse interesse, o embarcador tinha interesse, mas ele não podia simplesmente falar, eu vou te dar a capital e o resto da carga, né? Quem que vai atender? Eu vou te dar a capital, a Grande São Paulo, que é o filé, quem que vai atender o interior? Então por conta disso é que a gente entendeu que, olha, o negócio é próspero, estou há anos trabalhando e vivendo disso, a gente sabe que vamos chegar lá. Então a gente entendeu que vamos montar estruturas. Então, nas principais cidades polo do estado de São Paulo, nós estamos montando bases para que nós façamos a transferência e façamos o atendimento da distribuição também nessas localidades. Posteriormente, no raio aí de abrangência de até 30, 40 quilômetros daquele ponto para começar a expandir o atendimento. E isso em doses homeopáticas. O roadmap da empresa ele é muito extenso, ele visa a gente atender todo o Brasil, mas é óbvio, não foi com captação de investimento. Vai chegar da mesma forma, mas se a gente tivesse trabalhado essa captação de investimento, a gente já teria chegado muito tempo atrás. Entendi. Você falou motoristas homologados com a NTT e assim por diante. Como que vocês fazem essa validação, levando em consideração que essa parte do motorista é um ponto extremamente importante, não só, né, para entrega, para validação do gerenciamento de risco e posteriormente ali, né, entregar o produto final. Como que vocês trabalham com os motoristas, levando em consideração que a Cargo utiliza tecnologia digital, ou seja, o motorista geralmente eles são, né, pessoas que vocês vão agregando e aprovando dentro desse conceito de que vai participar desse contexto da empresa. Como que é feita exatamente essa validação final? Sim, na verdade é a principal matéria-prima do nosso negócio, né? Quando você fala dos nossos entregadores, dos nossos parceiros entregadores, ele é a principal matéria-prima. A tecnologia é a embalagem do negócio. A gente tem matéria-prima e embalagem para entregar o nosso produto, né? Então, a gente buscou facilitar a questão da captação, a gente entende a dor do colega que está na rua, está trabalhando, a hora ele tem serviço, a hora ele não tem, vai preencher um formulário que é extremamente robusto, pede inúmeras informações, então a gente foi buscando tornar isso mais sucinto, até em negociação com o gerenciador de risco. A gente, ao contrário de um processo normal de você captar formulários, importar via planilha no site, a gente construiu uma API de conexão com a gerenciadora de risco parceira. Eles embarcaram nessa tecnologia conosco para que a gente pudesse entrar no circuito a partir do momento que essa validação acontecesse. Então, o entregador que tem interesse, que ele entra, preenche o formulário, coloca todas as informações, eu não tenho nenhum interesse naquele momento de enxergar essa informação. Ela vai passar primeiramente pelo crivo da gerenciadora de risco. Quando ela devolve com a validação, é que nós entramos no circuito para realizarmos um treinamento da plataforma, do manuseio e também da nossa política de atendimento. Lá atrás nós colocamos, Odilson, o aplicativo de entregador na Play Store. E é óbvio, você faz uma propaganda, toda uma dinâmica, né, um vídeo explicativo de como você baixar, como se cadastrar, e é fato, isso gerou demanda, né, gerou interessados. E aí foi aquele outro aprendizado. Muita gente se interessando, se cadastrando e reclamando. Cadastrei tem um mês, cadê a carga? Não tenho. Por quê? Porque o meu primeiro objetivo era ser como o Uber. Eu quero ter muita gente cadastrada. Quando você pedir uma coleta, o cara quadra de trás aí, tá com a Fiorina na garagem, opa, ele pega, ele vai, faz a volta na tua quadra e coleta a mercadoria com você. Só que para isso você precisa ter demanda para todo mundo. Foi aquele aprendizado que eu tive. Olha, eu preciso primeiramente entender a necessidade de cada cliente que nós estamos trabalhando e a partir daí a gente procurar os parceiros. Então nós demos uma carga de cadastros de parceiros e depois a gente identificou que esse não é o nosso core. O nosso core é, dentro da nossa tecnologia, realizar os transportes com esses prestadores. Buscar esses prestadores, existem grandes players no mercado que fazem isso. Então nós temos hoje uma parceria estratégica que, com uma startup que capta, né, ela tem esse trabalho de conexão de motorista com carga, é o Truckpad. Então para os veículos de maior estrutura, né, de maior capacidade, nós temos uma parceria onde nós utilizamos
a base de dados deles, torna o nosso negócio muito mais prático. Por quê? Porque o meu negócio é fazer esse gerenciamento. Então eu estou trazendo ali os melhores motoristas e estou trabalhando com base nesse trabalho deles e a gente está fazendo todo esse processo de gestão. Eles têm crescido na questão de digitalização de processos e de pagamentos, de regulamentação, e a gente tem pego carona nisso. Acho que não adianta você só ter o aplicativo legal, aquele transporte moderninho, de fazer entrega e encantar o cliente, se por detrás você não cumpre as regras. Emitir os documentos fiscais necessários, emitir CIOT, que é uma obrigação, o vale pedágio, que se você não faz esse processo, você é penalizado. Então não adianta entrar recurso por aqui e sair por aqui em multas. Então a gente tem buscado se conectar com empresas que têm essa tecnologia, essa versatilidade, para que a gente possa expandir sem perder a mão desse controle, desde a qualidade, da melhor avaliação, do melhor entregador e também do melhor cumprimento de regra do transporte. Excelente. Você falou no início que a Cargo, ela cresceu, né? Foi feito todo o investimento da empresa ali através de investimento próprio. E agora nessa fase de crescimento, né, que a empresa está se consolidando depois de 5 anos aí no mercado, né, tendo como expertise o próprio trabalho da Pronto Cargo, mas também as parcerias com a própria Truckpad, né? Eu gostaria de saber exatamente o seguinte, uma vez você falou que a gente até brincou, né? Venham investidores. Vocês têm alguma pretensão, né, nessa fase de crescimento de conseguir algum investidor? Sim, na verdade, até pelo nosso anseio de projetos que nós já tínhamos desenhado, aí veio aquela questão de aprendizado. Agora eu preciso virar o meu quadro aqui negro e começar a desenhar e apresentar aquilo que de fato nós temos, que podemos proporcionar para quem aposte no nosso negócio. Que ele vai chegar, eu não tenho dúvida, mas que ele pode chegar muito mais rápido tendo esse investimento. E não só em recurso financeiro, mas até mesmo embarcadores que apostem dentro do nosso negócio para o desenvolvimento de operação. Então nós montamos uma operação em Belo Horizonte com base num lastro dado pelo cliente. O cliente ele queria ter uma estrutura de atendimento similar à nossa e ele garantiu que nós tivéssemos toda a sua demanda de distribuição. Então nem sempre o recurso ele é só financeiro. O recurso de oportunidade mesmo, ou oportunidade de negócio para você montar uma estrutura. Você precisa de uma operação no litoral, poxa, a gente consegue digitalizar o processo e fazer isso de uma forma mais rápida. Aposta em mim, me dê essa oportunidade que a gente vai desenvolver esse escopo, vai atender a sua necessidade, com um preço similar que o mercado todo pratica, te entregando itens agregados muito maiores no seu processo e me dá lastro para que eu possa alavancar negócios também naquela região. É um crescimento aí de forma vegetativa, né? Excelente. Uma pergunta que eu fiz até pro Mira quando eu entrevistei ele, que eu acho que é bastante importante, levando em consideração que o Truckpad teve bastantes investidores, e isso é uma preocupação, né, que os CEOs de startups, os fundadores têm bastante, é você ter a certeza de estabelecer critérios, né, relacionados aos investidores que farão parte desse crescimento. E levando em consideração que você falou que pretende conseguir investidores, que critérios de escolhas você acha que seria o ideal para identificar exatamente aquelas empresas que teriam a mesma visão que você, né, para a empresa, para o crescimento da Cargo, levando em consideração exatamente isso, empresas que poderiam alavancar esse crescimento, principalmente porque a gente ouve muitos exemplos de empresas que às vezes, depois que um investidor entra, ela muda, às vezes não para melhor, então é importante você saber escolher aqueles que realmente vai alavancar seu negócio e vai fazer a diferença para que ele cresça. Que critérios vocês pretendem utilizar para que isso aconteça também relacionado à Cargo? Hoje nós já temos falado com fundos que são pools de mobilidade. Empresas do nicho logístico, do segmento logístico, de carga internacional, de carga doméstica nacional, grandes operadores, empreendedores deste ramo que não agregam puramente no quesito financeiro, mas administrativo, te preparam inclusive para crescer. Então você está falando de pools de empresas no setor, conhecem o mercado, não consegue digitalizar o seu negócio da forma que nós digitalizamos, né, com toda essa dinâmica de uma startup. A gente brinca que é o smart money, né, porque não é puramente só trazer alguém que vai me abrir as portas com um embarcador, com um cliente. Preciso trazer experiência dentro do nosso negócio que, além de recurso financeiro, nos traga essa experiência de gestão. Não adianta você trazer o melhor gestor da indústria para você adaptar ele para o transporte. Acho que nada melhor do que todos esses empresários de sucesso do transporte e da logística, que desbravaram inúmeras crises, venceram aí as últimas, inclusive essa recente, e está crescendo, está fazendo aquisição, está apostando, está investindo. Então acho que é o tipo de aprendizado que a gente quer absorver, né? Então mais do que só o recurso financeiro, é absorver essa experiência também. Então a gente tem procurado fundos que nos dê essa segurança de que não vai simplesmente colocar o recurso dentro da empresa e virar a chave, vai mudar a nossa essência de negócio, mas que a gente também tenha empresas, né, pools de empresas que estejam cientes que a gente pode atender, inclusive, nichos futuros e estender negócios da própria empresa, mas ao mesmo tempo ele possa nos dar esse apoio de gestão, de crescimento.
Dando continuidade, eu gostaria de entender exatamente o seguinte, né? A gente falou de crescimento, a gente falou de tecnologia e todo framework relacionado a cargo envolve tecnologia. Gostaria que você pudesse falar um pouco com a gente sobre a tecnologia utilizada atualmente na Cargo, como é que os clientes utilizam essa tecnologia associada, a gente sabe que muito está em voga relacionada a Big Data, conhecimento de transportes, manifesto, CIOT, você falou um pouquinho no início de vale pedágio, de maneira digital, tempo real, toda essa parte relacionada a tempo real, realização de entregas com documentação, registros digitais e assim por diante. Como que funciona um pouco dessa tecnologia empregada na empresa e como que os clientes se beneficiam de estar utilizando a Cargo, né, para efetuar ali as suas entregas? Sim, num primeiro momento a gente abriu a plataforma de modo que um cliente faça o seu primeiro cadastro, coloque a sua mercadoria, qualquer as informações necessárias, o sistema automaticamente dimensiona qual veículo que ele vai utilizar. A gente não deixa 3, 4 tipos de veículos para o cliente escolher, até porque o negócio dele é vender, é distribuir aquele determinado produto, ponto. Ele não é obrigado a conhecer várias rotas de São Paulo, fazer toda essa otimização. Então o que a gente buscou fazer é agregar inteligência para que a gente pudesse oferecer para o cliente a solução. Você me apresenta qual que é a sua demanda e a gente define para você qual que é a melhor logística. Então, no primeiro momento era aquele ponto A, ponto B, que era algo mais básico no atendimento. Com isso, a gente deixou isso aberto numa plataforma para que o cliente pudesse fazer essa escolha, mas teve pouca procura. Por que teve pouca procura? Porque eram veículos dedicados para atendimento. O ticket do frete ele era muito maior do que, às vezes, uma entrega de uma única encomenda. Foi por isso que a gente buscou partir para um sistema com otimização, para que eu pudesse ratear esse custo de um carro dedicado, sendo ele exclusivo do cliente, mas para várias entregas. Então, nós colocamos aí nesse primeiro processo a questão da roteirização. A gente fez um trabalho inicial integrando com uma plataforma de mercado e depois a gente saiu de dentro desse meio para a gente ter maior independência, maior autonomia e flexibilidade para ajustes futuros. Esse foi um ponto que nós colocamos. A questão da geolocalização ela é importantíssima para o nosso controle, para o controle do nosso negócio, para o controle do destinatário para evitar um insucesso. Então nós compartilhamos isso para o cliente e apresentar um resultado maior de informação também para o embarcador. Hoje o embarcador ele não vai te dar 200 notas fiscais para você entregar no dia seguinte e ficar lá no portal olhando uma, outra. Não, ele não quer isso. Ele quer ter a visão macro dessas informações. Mas onde se tem distorção de entregas não realizadas, ele quer saber qual é o motivo. Aí é onde a gente abre esse leque dando maior riqueza de detalhes. Então a gente foi agrupando tudo isso. A questão de você ter um registro fotográfico para o cliente, para ele ter lá, num caso de insucesso, e precisa fazer uma careação. Cheguei na porta do cliente, ele não está fechado, eu não tenho canhoto de entrega, mas eu tenho a fachada da porta dele, que automaticamente quando você tira a foto daquele local, você casa isso no sistema também com a geolocalização. Então é buscando tornar as informações cada vez mais fidedignas para que o cliente tenha essa segurança também para tratar com o consumidor. Então a gente foi colocando tecnologia nesse escopo, na plataforma de entrega, para que a gente pudesse alavancar o máximo de informações para oferecer para o cliente, tanto para o gerador de demanda quanto para o consumidor final, que é o principal cliente do negócio, né, de todo o fluxo. Eu entendi. Como é que funciona em relação a esse vale pedágio de maneira digital? Acho que hoje em dia a gente ouve muito sobre conhecimento, manifesto, né? Até o próprio CIOT, que às vezes gera um pouco de divergências aí, quando que tem que emitir, quem emite, quando não emite, mas o vale pedágio digital, pessoalmente, é um assunto que eu não conheço muito. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho exatamente como é que funciona essa tecnologia associada ao vale pedágio. Na verdade, isso é algo novo, surgiu recentemente através do nosso parceiro. Ao contrário de ter uma única solução, ele criou um marketplace de várias empresas que tornasse isso de uma forma mais dinâmica. Imagine, quem coleta para mim em São Paulo, onde nós temos aqui nossa maior demanda, é mais fácil você administrar esse tipo de cenário. Mas um cliente que tem um carregamento que eu preciso fazer lá em Aracaju e trazer isso para São Paulo, meu entregador lá, quem eu captei para fazer a operação, às vezes não tem a mesma conta que eu tenho de gestão de pagamentos. Então, essa plataforma, o que eles fizeram? Eles criaram essa solução conectando todos os principais players de pagamento eletrônico para que a gente tivesse maior versatilidade. Então, é algo que a gente está acompanhando aí o lançamento e geralmente a gente entra como piloto nesses processos justamente para a gente ter toda essa experiência. Porque não adianta você fazer a operação aqui, ser muito mais dinâmica e quando você sai desse raio, você tem o carro no local, na região para atender, você não cumpre esse processo. Então, diferente de ser um meio de pagamento exclusivo, pelo contrário, é um marketplace com todos os pagamentos. Então, naquela região, se tem maior fluxo de uma determinada empresa de pagamentos, então a gente vai aproveitar dela porque ela está conectada com a plataforma. É uma ferramenta do TurkPad Pay, que é da divisão do TurkPad.
Entrando nas últimas perguntas, né, Iltenir, eu gostaria que você pudesse falar pra gente um pouquinho sobre expectativas futuras, né, levando em consideração o que a gente pode esperar, né, para os próximos anos. A Cargo é uma empresa nova que está aí há 5 anos no mercado, mas a gente já viu, né, em relação à tecnologia, em relação a todo o crescimento necessário, né, em relação à maioria das empresas, principalmente startups associadas à logística, cresceu bastante nesse momento de pandemia, né, as suas operações, algumas dobraram, outras triplicaram e o crescimento foi bem exponencial. No caso de vocês, quais são as expectativas, o que podemos esperar para os próximos anos, principalmente após passar essa fase aí de pandemia, depois de 2021? Bom, o ano passado ele foi extremamente interessante, até por conta dessa remodelagem que nós fizemos, né? Então, passamos a atender, inclusive, demandas de maior capacidade com veículos maiores. No momento que você precisava cumprir prazos e você não tinha uma companhia aérea para atender longas distâncias, a gente passou a utilizar dessa nossa conectividade para atendermos com veículos de transferência, fazendo do avião os nossos parceiros fazendo transferências, deixando nas nossas bases para atendimento de entrega. Por conta disso, né, o fato de nós não termos esse volume de ativos, isso nos deixou mais tranquilos para pensarmos em onde arranhar a porta, onde buscar a oportunidade. Então, essa operação híbrida que nós temos nos deixou mais flexíveis para trazermos novos negócios. Viramos a chave para atendimento no ano passado de operações de carga-lotação, atendimentos de longa distância também de envios expressos, adaptamos, né, alguns parceiros nós fidelizamos o atendimento para que ele pudesse utilizar a nossa plataforma de entrega e por conta disso o nosso crescimento ele foi um pouco maior, mais do que o dobro comparado com 2019. A expectativa para esse ano já é uma realidade diferente. Aquilo foi um boom inicial, aos poucos algumas empresas conseguiram digitalizar o processo meio que goela abaixo, algumas não vão perdurar nesse formato, elas voltarão para o mesmo fluxo, mas muitas empresas já enxergaram que é necessário essa digitalização. E por conta disso a gente não poderia, naquele momento a gente tinha uma certa exclusividade em demanda. Hoje não, você já tem várias empresas oferecendo o mesmo tipo de serviço. Então o que a gente está buscando agora é a capilaridade para atendimento. Para finalizar, Iltenir, minha última pergunta, né? A gente conheceu um pouquinho aí da Cargo, Pronticargo, né? Da história do Iltenir, perspectivas futuras e principalmente, né? A tecnologia é aquilo que a empresa oferece aí para o mercado, levando em consideração, né? Se algum investidor tiver interesse, entre em contato aí com o Iltenir, né? Para ajudar nessa expansão, nessa capilaridade, que é o que eles pretendem aí no curto, médio ou longo prazo, tá trazendo aí para vocês com a tecnologia que transporta. Iltenir, última pergunta, como sempre, a pergunta que eu gosto de terminar o bate-papo é indicar algum conteúdo que você acha que faz ou fez a diferença em sua carreira profissional. Pode ser um livro, filme ou podcast que eu poderia estar indicando aqui para todos que acompanham o Guia Cash. Olha, 2 livros que eu sempre referencio, que são da área mais específica de transporte. Existem muitos livros de empreendedorismo, de autoajuda, enfim. Mas 2 livros que me fizeram refletir bastante todos esses anos de transporte. Um deles foi o de logística reversa, né, meio ambiente e competitividade. Ele é do professor Paulo Roberto Leite, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, porque lá no passado, fazendo operações aí de logística reversa Brasil, é que a gente foi entender o grau de cuidado, de tratativa, que é de fato diferenciada de um fluxo de entrega normal. Então isso me deu potencial de flexibilização, vários insights de flexibilização de operação. E o outro que é do grande amigo do Carlos aí de longa data, que é o Logística, o Último Rincão do Marketing. Eu gosto muito porque é um livro que ele escreveu há mais de 10 anos e ele está cada dia mais atual. Você vê que não precisou fazer adaptação, né? Quando você fala de quando ele fez esse livro, a tecnologia na época de transporte estava beirando o SMS. Né, a gente tinha lá o SMS de status de entrega na época, aquela baixa via WAP, né? E hoje é uma outra realidade, mas ao mesmo tempo todo o conceito de marketing, todo o conceito de tecnologia já estava lá atrás desse livro. Então são 2 livros que eu recomendo, que vira e mexe eu pego e dou uma repassada ali para ver onde que eu pulei aqui que eu não coloquei e não adotei dentro do meu negócio. Tá aí as indicações do Iltenir: Logística Reversas, Meio Ambiente e Competitividade, do Paulo Leite, Logística, o Último Rincão do Marketing, do Carlos Mira. Tá bom, pessoal? Então são essas as indicações de hoje, né, relacionadas ao nosso bate-papo aqui no Guia Cash. Iltenir, como sempre, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade em compartilhar da sua história com os nossos ouvintes, com todos aqueles que acompanham o Guia Cash. Você poderia, para finalizar, deixar os seus contatos e fazer as considerações finais aqui para os nossos ouvintes. Olha, Rodilson, eu agradeço muito o convite. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho de comunicação que você tem feito, cara, super bacana. Tem acompanhado ao longo desses anos. E eu agradeço muito também, parabenizo por abrir esse espaço aí para que as principais logtechs aí do mercado possam compartilhar um pouquinho do que estão fazendo, para digitalizar aí todo o processo de logística e transporte do Brasil. Cara, eu acho isso muito bacana e os caras que quiserem saber mais aí
a respeito da Cargo, acessem o site, que é cargo.com.br, cargo com Q. Lá você vai ter ideias das operações que nós realizamos, do tamanho de estrutura que nós atendemos, e a partir daí a gente pode esclarecer mais dúvidas aí e poder atender e desenvolver soluções para a tua necessidade. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Iltenir Júnior, que é fundador e CEO da Cargo, onde falamos sobre o tema tecnologia que transporta. Cargo com Q. Se você gostou desse episódio gravado ao vivo, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/guiacast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Iltenir Júnior, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.